Hola, es que yo todo tiempo. ¿Te enfermaste? ¿Qué sientes? Y también achín, achín. Estás estornudando. Y ojo, así como... ¿Tiene picazón en los ojos? ¿Es eso? ¿Picazón? Sí. Bueno, tienes una alergia, pero ¿fue algo que comiste o fue una picadura? No tengo picadura. Buenas guapas viajeras, eu sou Jessie, prof de espanhol, e aqui no Espanhol na Sua Viagem, no YouTube e no Instagram, todos os dias tem muito conteúdo para destravar o seu espanhol. E o vídeo de hoje é vídeo de segurança pública. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai falar de enfermidades. Você já parou para pensar se você fica doente na tua viagem? Conseguir comprar um remédio, explicar o que você está sentindo? Pois é, muitas vezes a gente não para pensar, mas isso pode fazer total diferença entre uma viagem fantástica e uma viagem arruinada. Pois é, resolver problemas e com certeza ficar doente é um deles, é uma das habilidades que a gente adquire com o espanhol. E aquele espanhol meia boca, mais ou menos, aquela coisa meio na enrolação, definitivamente não funciona quando a situação é mais séria, porque você precisa explicar de verdade, a outra pessoa precisa entender o que você tem para poder te receitar um remédio, uma indicação na farmácia e tal. E é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Eu fiz uma lista importantíssima das palavras, verbos e algumas coisas que você vai precisar nesse contexto de saúde e você estiver se sentindo meio mal. São palavras que são diferentes do espanhol para o português. Porque sim, existem muitas e muitas palavras que são parecidas, até mesmo iguais ao português, mas tem 20% que é diferente. Então, para a gente usar essa semelhança com inteligência, você pode usar os 80% que é parecido, você já pode levar do português que você já sabe e comece a focar os seus estudos no 20% que é diferente. Isso vai fazer com que você se livre de uma vez do portunhol, consiga resolver problemas, perrengues e agilize os seus estudos. Para e pensa comigo, estudar 20% é muito mais fácil, mais rápido, mais eficiente do que você ter que estudar tudo. Então bora lá que a gente vai falar hoje de enfermidades. Então vamos começar com o verbo doler, que é o verbo mais usado quando a gente está com dor de alguma coisa, né? Que é o doer. No espanhol ele precisa sempre de pronome, ele é irregular. Então você vai falar, eu tô com dor de cabeça. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Ou então, me duele la garganta. Como esse pronome aqui, esse me, que vai dizer de quem que você tá falando. Nesse caso, estou falando de mim. Mas se eu tô, sei lá, sou o tradutor da galera aqui e tem alguém do grupo que tá doente. Le duele la cabeza, le duele la garganta. Então, é esse pronome que você vai trocar na hora de falar que você tá com dor, tá? E aqui, inclusive, eu deixei aqui 3 pontos de dores, digamos assim, partes do corpo que são diferentes do espanhol para o português. Então, começando com espalda. Você que não me venha com essa história de falar cuesta. Me duele la cuesta. Morri. Não funciona assim. As costas não é só colocar um U e o E e achar que tá bonito o negócio. Não tem nada a ver. Se diz espalda. Me duele la espalda. Outro que também é bem diferente e que eu particularmente sinto muita dor é rodilla. Rodilla, que são os joelhos. Las rodillas. Ai, que me duelen las rodillas. Então, o que tá doendo os meus joelhos, tá? Outro que é diferente é tobillo. Me duele el tobillo. Então, tá doendo o meu tornozelo. Então, você pode acontecer aí uma torção, alguma coisa aí no meio da tua viagem. E esses são palavrinhas que o pessoal confunde bastante, porque não dá pra deduzir, porque não é parecido com o português e acaba não conseguindo se expressar ali na hora. Então, verbo doler e essas 3 palavrinhas que são diferentes. Outro verbo que a gente usa bastante também quando tá falando de dor é o tener. Tener, que é o ter. Diferente do português, a gente fala, eu estou com dor nas costas. E em espanhol a gente vai dizer eu tenho. Se a gente for traduzir ao pé da letra, ficaria eu tenho dor nas costas. Fica bem engraçado, mas é assim mesmo. Eu tenho dolor na espalda. Eu tenho dolor en la cabeza, yo tengo un resfriado, yo tengo gripa, então não é eu estou com gripe, eu tenho gripe, eu tenho resfriado. Fica muito
Yo tengo gripa, yo tengo resfriado. O entonces, ella tiene gripa, ella tiene um resfriado. São duas coisas que estão... gripe, eu já escutei gripe também, tá? Como no português. Elas são muito parecidas, né? E é algo que também acontece bastante na sua viagem. Então, fica de olho que não é com o verbo estar, e sim com o verbo tener no espanhol. Outra coisa que também é bem curiosa é que tem algumas palavras nesse vocabulário aí de enfermedades que elas mudam a maneira que a gente pronuncia. Então, por exemplo, sintomas, em espanhol se diz síntomas. Síntomas, não é sintomas, síntomas. Alergia, em espanhol se diz alergia. Alergia, a forte é o lé, não é o gia. Alergia, alergia. E outra, pandemia. Pandemia, não é pandemia. Pandemia, essa é a forte. E tem várias palavras que são parecidas, né? São bem parecidas, mas a pronúncia muda um pouquinho. Então já presta atenção para corrigir. Agora vamos falar um pouco mais desses sintomas. Esses sintomas no espanhol que a gente sente quando não tá muito bem, tá? Então tem alguns que são iguais ou muito parecidos com o português e outros que não tem nada a ver. Alguns que são parecidos. Diarreia, vômito, fiebre, tosse. Então deu para entender, né? Diarreia, vômito, febre e tosse. A questão é que tem alguns que não tem nada a ver. Nada a ver. Eu fiz uma listinha aqui. O primeiro é estornudar. Estornudar em espanhol é espirrar. Espirrar. Estornudo, espirro, estornudar, espirrar. Outro ponto aqui também de atenção é quando você vai falar que tá tonta, que tá com tontura, sabe? Ah, tô me sentindo bem, tô meio zonza. Em espanhol você vai usar mareo. Tengo mareos, ou entonces, es que estou mareada, ou estou mareado no masculino. Só que fica bem de olho, tá? Porque tonto e tonta existe sim no espanhol, mas não dá para ser usado nesse contexto, porque significa tongo ou idiota, alguma coisa assim. Tanto que, olha essa situação. Uma amiga minha, quando eu tava morando na Espanha, ela tava trabalhando na faculdade, no laboratório da faculdade, e a companheira dela de trabalho, uma espanhola, começou a passar mal. Ela virou pra menina e perguntou: ¿Estás tonta? A menina ficou pé da vida. Por quê? Ela perguntou: você tá idiota? Foi isso. O que ela deveria perguntar? Estás mareada? Estás mareada? É dessa maneira quando você vai dizer que tá com tontura, beleza? Próximo aqui da lista é o nariz trancado. Nariz trancado. Você pode dizer o mais, digamos, formalzão, uma congestão nasal. Particularmente, nunca na minha vida usei isso. Nunca no português. Sempre falo nariz trancado. Pois é, no espanhol você pode dizer congestão nasal. Ou então vai pro informal, vai pro basicão, que é nariz tamponada. Nariz tamponada. Então, la nariz, por isso que é tamponada, porque nariz em espanhol é feminino. La nariz tamponada. De acordo? Próximo aqui. Se o teu nariz está trancado, é porque tem um montão de mocos. Mocos. A meleca do nariz se chama mocos em espanhol, tá? Ai, que tem um montão de mocos em la nariz. Outro ponto aqui que é bem importante é picazón. Picazón é algo que pode acontecer bastante no meio da viagem, que é coceira. Coceira. Picazón en los ojos, picazón en la piel. Então, essa coceira, assim, que a gente fica meio quando tá com alergia, tá? Se chama picazón. Mas essa alergia também pode ser por causa de uma picada. E picada em espanhol se diz picadura. Sim, picadura. E é simplesmente picada, tá? Sei que na hora você vai estar doente, tentando explicar ali. Se você escutar picadura, você nem vai achar tão engraçado assim. Particularmente eu acho. Então, picada em espanhol, picadura, picazón, coceira. Presta bastante atenção porque essas palavrinhas não tem nada a ver com português. Vocabulário é uma coisa que faz muita falta pra gente conversar em espanhol, seja na viagem para resolver situações mais complicadas ou realmente para bater papo em espanhol. Então aqui você tem uma listinha de vocabulário e a melhor coisa que você faz para conseguir lembrar dessas palavras é treinar. Já sabe, né? Espanhol não se estuda, espanhol se treina. É isso aí. E o treino de memorização de vocabulário
É o treino Eco. É o treino onde você vai usar o aplicativo Anki no teu celular e aí você tem as palavras que você quer usar no teu dia a dia, que você quer aprender aquelas palavras, inclusive o vocabulário da aula de hoje. Você vai criar suas frases, colocar dentro do aplicativo e é o mais indicado é que tenha voz de nativo para você ir memorizando como fala aquela palavra com uma pronúncia bacana e de tanto você mexer ali no aplicativo, a frase vai aparecendo várias e várias vezes, você memoriza aquela palavra com um contexto, com uma frase real que você realmente vai usar no dia a dia. Esse é um dos treinos que tem dentro do programa de treinamento Espanhol Menos é Mais. Um dos mais de 10 treinos de conversa que a gente usa para realmente destravar o seu espanhol. No link aqui de baixo do vídeo tem mais informações sobre o programa, inclusive eu conto quais são os outros treinos que você deve praticar para destravar o teu espanhol. Então, bora! Espero que o Estudo Espanhol se treina!